Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Metodologia da Pesquisa e Ensino de Ciências, uma disciplina obrigatória do mestrado profissional em Ensino de Ciências da UEG. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de pesquisa. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda. Então, vamos lá! No contexto da universidade, da escola e da vida também, a ciência ela é muito importante. Conhecer sobre os pressupostos, sobre as bases epistemológicas que sustentam a ciência é essencial para executarmos de forma correta a nossa ação, o nosso trabalho. Bom, por mais que o nosso objetivo seja falar sobre o projeto de pesquisa, precisamos relembrar sobre esses princípios básicos que norteiam a ciência para elaborarmos um projeto de pesquisa científica. Então, o que é ciência? Nesta apresentação, eu vou utilizar muito um autor como referência, que é o Gilson Volpato, que ele traz que a ciência é uma das formas de o homem abordar o universo. Olha que interessante. E ele também comenta que há outras formas pelos quais o homem pode fazer essa abordagem. A ciência é uma delas, mas também nós temos a filosofia, a religião, a arte e a loucura. Cada uma destas formas de analisar e abordar o universo vão ter suas particularidades. Aqui, claro, nós vamos focar na ciência, porque a ciência é o que sustenta a nossa vida acadêmica. No contexto histórico, existem duas visões comumente apresentadas com relação a esta história do conhecimento. Então, a gente pode colocar aí a visão racional, que é aquela análise a partir da razão, sem necessidade de confrontação com fatos do mundo natural, e a visão empírica, ou seja, aquela visão, aquela forma de analisar, de raciocinar com base em indícios do mundo natural, buscando-se construir conhecimento aceitável. A ciência se sustenta na visão empírica, como nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, a ciência, ela se vale do discurso lógico, ela reconhece que o conhecimento é provisório, ela baseia-se no empírico, ou seja, naquilo que é concreto e observável. E aí o Gilson Volpato traz uma definição bem interessante. Então, ciência é uma forma humana de construir e aceitar generalizações acerca do universo. Essas generalizações são sustentadas em bases empíricas, ou seja, bases concretas e observáveis, valendo-se de um método, né, que é o método científico, mas esse método é mais ou menos variável. Ela também vale-se do discurso lógico e admite que as generalizações construídas, elas são conjecturais, ou seja, elas podem ser derrubadas no futuro, são verdades provisórias. Daí a gente vai construindo essa linha lógica de raciocínio para entender os pressupostos da ciência, onde a ciência se sustenta. E é muito interessante porque às vezes paira uma sensação de que na ciência tudo é estático, as verdades são dogmas, né? Mas na verdade a ciência trabalha com verdades provisórias. Daí a importância do professor, do cientista, estar sempre em constante atualização, em constante leitura, estando em contato com as novas produções científicas.
Por isso que os livros didáticos sofrem atualizações e entender isso é essencial para que possamos desenvolver bem o nosso trabalho, tanto na academia quanto na escola. Ao longo dessa história de construção da ciência moderna, ciência e filosofia sempre se encontraram, se afastaram, se aproximaram, se divergiram, né? Mas ciência e filosofia, em linhas gerais, se distingue pelo método de estudo, principalmente com relação à valorização que dão à confrontação das ideias com base empírica. Como nós vimos, a base empírica é essencial para a ciência, já para a filosofia, não. E a ciência ela vem confrontar esse senso comum. O que seria o senso comum? É a mistura desordenada daqueles 4 prismas de abordagem que nós comentamos e que eu retirei do livro do Gilson Volpato, que as pessoas no cotidiano elas usam muito o senso comum, que seria uma análise dos fatos, dos fenômenos a partir de uma mistura da questão da ciência com a religião, com a arte, com a loucura. Então, o senso comum é esta mistura desordenada, sem muito parâmetro de análise de alguns fatos. Então, a gente também pode dizer que o senso comum é o que aprendemos no nosso dia a dia, no contato ali com as pessoas, baseado muito em ensaio e erro. Então, é importante a gente entender que a ciência ela vem para trazer uma forma de abordar e analisar o universo. Ela tem estes pressupostos que nós comentamos no slide anterior, e a ciência ela é muito interessante porque ela se baseia nestes fatos concretos e observáveis e fazer com que o olhar da ciência passe a fazer parte do universo da escola, do aluno, que é o cidadão em formação, e essa transformação na forma de analisar e entender fatos e fenômenos, esta transformação saindo do senso comum e passando a ter esse olhar da ciência é muito importante, principalmente no contexto do século XXI. É uma demanda para todos, principalmente para os professores de ciências que estão atuando na educação básica. Então, entendendo um pouco sobre a ciência e quais são as bases epistemológicas que sustentam essa ciência, a gente segue agora para a pesquisa científica. Pesquisa é toda atividade realizada para se descobrir a resposta a uma indagação, uma questão. Contudo, nem toda pesquisa é científica. A pesquisa científica ela vai utilizar a metodologia e os pressupostos científicos para responder às indagações. Pode acrescentar hipótese ou não, mas é fundamental a busca por base empírica, com base no concreto e no observável como evidência. Além disso, o conhecimento produzido numa pesquisa científica, ele tem que ser contextualizado e passar a pertencer a um conjunto de conhecimento já existente. E aquilo que você vai produzir vem para mudar aquilo que já existia ou corroborar, confirmar, pelo menos em parte. Então, quando a gente tem uma dúvida, a indagação, o questionamento é o que move a ciência, gente. Então, por isso que a ciência ela abre os olhos, ela brilhanta, porque ela traz para a essência do ser humano este olhar questionador, de não aceitar sem questionar e buscar entender por que os fatos e fenômenos são daquela forma.
Então, esta pesquisa, para ela ser científica, ela tem que utilizar a metodologia e os pressupostos científicos, buscando responder este questionamento que suscitou a própria pesquisa. E não basta só produzir este conhecimento, você tem que contextualizar, ou seja, daí a importância da revisão da literatura. Entender no contexto da área científica que você está pesquisando o que já se sabe e o que ainda falta, o que de novo você está acrescentando ou você está alterando aquilo que já era sabido ou corroborando em partes, né? Porque você está trazendo possivelmente um contexto novo dentro daquela área. E o Gilson Volpato traz que todo cientista é um pesquisador, mas nem todo pesquisador é um cientista, porque para ser pesquisa científica, ela tem que ter pressupostos científicos. Então, com relação ao método científico, mais uma vez ressaltamos que este método científico vai trabalhar com uma base empírica, ou seja, com base no concreto e observável, e esta análise pode ser baseado na observação da totalidade daquele fato, daquele fenômeno, ou ainda na descrição de uma parte. Quando não é possível, e na maioria das vezes não é possível trabalhar com a totalidade, devido a limitações de tempo, limitações financeiras, ou mesmo de pessoas para conseguir realizar aquela descrição, normalmente trabalhamos com uma parte, e esta parte deve ser representativa do todo. Então, nós realizamos uma amostragem e vemos uma parte e aceitamos por indução que o todo se comporta como ela. Por isso que a amostragem ela tem que ser representativa do todo. Então, pensar, analisar de que forma eu vou realizar esta amostragem para que ela seja representativa do todo é uma etapa extremamente importante na condução do método científico. Também no contexto do método científico, o controle de variáveis. Entender estas variáveis e de que forma eu posso trabalhar com estas variáveis, as variáveis que vão afetar, que vão influenciar o fato ou o fenômeno, é extremamente importante. E no contexto do método científico, também é muito comum, principalmente quem trabalha com experimentação, realizar o teste de hipóteses, onde a gente tem uma hipótese nula, o H0, e uma hipótese alternativa, que é o H1. Então, quando propomos hipótese, ou seja, possíveis respostas, né, respostas esperadas para o comportamento daquele fato ou daquele fenômeno, estas possíveis respostas a gente chama de hipóteses. E quando eu trabalho com a experimentação, eu vou testar estas hipóteses, partindo de uma hipótese nula e de uma hipótese alternativa. Retomando o que já comentamos até agora, as indagações, o questionamento é o que move a ciência. E é interessante que muitas vezes estas indagações partem do senso comum, são oriundas ali do senso comum, e a ciência vem para corroborar ou para refutar com base num conhecimento concreto, real, com base empírica destes fatos objetivos e observáveis. Olha que interessante. Daí a gente vê uma interface de sobreposição entre a ciência e o senso comum. Muitas vezes esse questionamento parte ali do senso comum e vem a ciência para analisar
a partir deste conhecimento concreto, real, com fundamentação empírica, a partir de fatos objetivos e observáveis. E a ciência, ela é baseado neste conhecimento que vai ser organizado, sistematizado, obtido por meio do método científico. Este método, que é um conjunto de passos que se deve realizar para atingir um determinado objetivo. Então, o método científico é muito interessante porque ele vem ali com um processo organizado, lógico e sistemático para se obter o conhecimento, que é o conhecimento científico. E duas características também aí sustentam este método científico, sustentam a ciência, que é a questão da verificabilidade, ou seja, tem que ser passível de comprovação, e a falseabilidade. Aquele conhecimento ele não é definitivo e pode ser contestado num futuro próximo. Então, neste contexto aqui que nós estamos trabalhando, é importante sempre retomar estas bases epistemológicas que sustentam a ciência, que é baseada no método científico. Então, se nós pudéssemos ali elencar algumas etapas, primeiro, a gente tem a observação. A partir da observação deste mundo natural, surgem perguntas, que podem virar perguntas de pesquisa. A partir dessas perguntas que surgiram ali no contexto desta observação, pode-se gerar hipóteses, ou seja, possíveis respostas para aquele questionamento. Mas estas hipóteses precisam de comprovação. Daí vem a questão da verificabilidade. Então, eu vou executar um procedimento que possa testar estas hipóteses, estas explicações, se elas serão verdadeiras ou se elas serão falsas. Isto eu posso fazer tanto a experimentação quanto a análise de variações dos processos naturais também, né? A partir da observação ali do contexto. Além disso, eu vou buscar ali trazer então uma análise desta amostragem, deste conjunto de dados que eu coletei, que eu analisei a partir da ótica da ciência, para buscar conclusões acerca daquele questionamento que suscitou toda a minha pesquisa, trazendo aí corroborar o que já se sabe ou refutar aquilo que a ciência sabia até então naquele contexto. No contexto das pesquisas científicas, é muito comum a gente ouvir assim: ah, esta é uma pesquisa qualitativa, ah, não, ela é quantitativa. Nos próprios textos científicos, muitas vezes a gente lê estes termos, ouve falar sobre estes termos. Então, como que a gente diferencia isso, né? Então, a natureza da pesquisa, se ela é qualitativa ou se ela é quantitativa, relaciona-se com a forma como a base empírica será obtida. No caso das pesquisas qualitativas, normalmente tem-se um conjunto menor de dados, contudo, faz-se uma análise mais detalhada deste conjunto menor de dados, ou seja, busca-se o detalhamento das informações obtidas a partir desta amostragem menor. Já nas pesquisas quantitativas, o conjunto de dados é maior, vai ter um número maior ali de sujeitos, né, de dados obtidos na base empírica, contudo, eles serão analisados de uma forma menos detalhada. O que é melhor, o que é pior, professora? Gente, não tem melhor ou pior, tem mais adequado ou menos adequado. Além disso, é muito interessante que
De modo geral, as pesquisas elas são quali-quantitativas. Elas trazem abordagens nos dois contextos. Às vezes, dentro ali da sua amostragem, você vai tirar ainda uma subamostragem que você vai analisar qualitativamente, ou seja, dando um detalhamento maior, e aquele conjunto maior dos dados, você vai dar uma abordagem quantitativa, ou seja, detalhando menos, generalizando mais. Então, é interessante que, né, as pesquisas acabam permeando essas duas faces, qualitativas e quantitativas. Mas nos dois contextos é importante ter clareza de que é função inequívoca da ciência conhecer as regularidades subjacentes aos fenômenos individuais. Nós queremos generalizações, a ciência busca generalizações, ela busca ali padrões. Então, a gente tem sempre que buscar estes padrões, né? Analisar o contexto dos fatos, buscando padrões, generalizações, regularidades. Então, este é um dos objetivos da pesquisa científica. A ciência, então, ela é um construto humano. Olha que interessante. Ela é algo feito pelo homem para o homem. Isso é interessantíssimo, né? O quanto que a espécie humana ela tem características únicas mesmo. E a ciência é uma delas e para mim é uma das formas mais interessantes aí que existem para a gente analisar esse universo no qual nós todos estamos inseridos. E um aspecto social do conhecimento científico que temos que ressaltar é que não basta pesquisar, é necessário publicar. Olha isso, gente. Não basta pesquisar, você tem que tornar público aquilo que você realiza. E neste aspecto, nós professores lá da escola básica deixamos muito a desejar. Até mesmo os professores universitários, né? Deixam muito a desejar. Muitas vezes nós temos experiências, pesquisas ali no campo de atuação, no campo da prática, que são interessantíssimas, mas fica só para a gente. Ninguém fica sabendo, porque não publicou. Então, não basta pesquisar, é necessário publicar, tornar público. Mas não basta publicar, olha a complementação, é necessário convencer. Então, o conhecimento científico, quando a gente fala que ele é provisório, é justamente nesse sentido. Primeiro, que ele tem que ser aceito pelos pares, ou seja, ele tem que ser analisado ali por outros que também trabalham naquela mesma área que você. Por isso que quando a gente vai publicar um trabalho científico, esse trabalho passa por um parecer, por uma análise. E outros ali que também são seus pares, atuam na mesma área que você, vão analisar, vão verificar, vão criticar se aquilo ali realmente está dentro do contexto ou fora do contexto. E talvez seja isso que iniba muitos pesquisadores, muitos professores, o medo de sofrer críticas. A gente tem muito medo de ser criticado e aí preferimos ficar ali no anonimato, sem divulgar, sem mostrar aquilo que fazemos, por medo de receber críticas. Lembrando que as críticas podem ser boas, as pessoas vão gostar daquilo que você fez, né? Ou podem ser críticas negativas com o objetivo de melhorar. Às vezes eu estou achando que aquilo que estou fazendo está muito bom, está ótimo, contudo, quando ele é apreciado pelos pares, os pares vão criticar e dizer que não está bom e o que precisa melhorar. E nós temos que estar abertos, buscando o crescimento profissional,
melhorar a nossa atuação, melhorar aquilo que fazemos. Então, a ciência ela busca a verdade. O que seria isso? Constatação consciente de algo que não questionamos e confiamos que não mudará, ao mesmo tempo suficiente para que aceitemos como verdade. Então, esta verdade ela é provisória, mas a gente tem que estar sempre ciente que ela pode ser refutada no futuro. Então, a questão da verdade está presente na atividade de qualquer cientista, porque está buscando ali construir conhecimento novo, contribuir com a ciência, acrescentar um tijolinho a mais naquela área ali da ciência. E a busca da verdade tem que ser a nossa meta, buscar essa verdade, analisar os fatos da melhor forma possível, buscando essa constatação da verdade, né? No contexto ali da base empírica. A meta do cientista, do pesquisador que faz pesquisa científica, é a busca pela verdade. Contudo, na busca pela verdade há barreiras. Então, o Gilson Volpato, ele traz aí as barreiras, né? Primeira seria uma barreira lógica, porque trata dos erros do tipo 1 e do tipo 2, né? Relacionado lá com o teste de hipóteses. O que seria o erro do tipo 1? Dizer que algo existe quando não existe. E o que seria o erro do tipo 2? Afirmar que algo não existe quando existe. Então, estes erros estão associados à nossa capacidade de conhecer o mundo e temos que ter muito cuidado para evitar estes erros durante a coleta de dados, durante a análise destes dados. A segunda barreira seria biológica, que é a questão das limitações sensoriais. Nem sempre conseguimos ali perceber tudo, captar tudo que está ali no contexto sendo observado. E por fim, seria uma barreira epistemológica, a questão dos pressupostos teóricos, e aí o cuidado de buscar o embasamento teórico. Então, em resumo, não temos condições de garantir se as conclusões científicas são verdadeiras e nem por quanto tempo elas se sustentarão. Podemos apenas dizer que sua adequação frente ao conhecimento da época, né, é uma decisão relativista. Então, olha que interessante. E a ciência, ela caminha aí junto, né? Ela é histórica também. Então, o conhecimento científico, ele é historicamente construído. E conhecer como que a ciência surgiu e ela vem mudando aí ao longo do tempo é muito interessante para a nossa construção enquanto cientista também. Então, no contexto do conhecimento científico, a gente pode aí tentar separar a ciência em ciência básica e ciência aplicada. O que seria essa ciência aplicada? Quando se busca solucionar problemas muito específicos, problemas ali num contexto particular e que vai ter uma aplicação prática e vai gerar tecnologia. Então, a gente fala que tecnologia é a ciência aplicada, é um conhecimento científico que foi aplicado gerando um produto e que vai ter uso imediato. Já a ciência básica, ela não se preocupa com esse imediatismo no uso, ela se preocupa em responder perguntas. E a ciência básica ela é extremamente importante, porque aquilo que a ciência produz hoje e que aparentemente não tem um uso prático e imediato, pode vir a servir num futuro muito próximo. Então, é muito interessante, até neste contexto que estamos vivendo de pandemia, a revisão da literatura e que vários pesquisadores fizeram mostrou que já tinham artigos de alguns anos, né, uns 5 anos atrás, que estavam pesquisando sobre
este vírus, sobre o Covid, ou a classe, a família destes vírus, e a importância que tinha, com relação ao impacto na saúde, que, né, da questão da letalidade, da alta capacidade de infecção. Então, assim, naquela época, provavelmente, muitos deram pouca importância. E hoje a gente está vendo aí o impacto desta pandemia na economia, na vida, né? Gente, mudou assim completamente a dinâmica do nosso planeta. O impacto foi enorme e interessantíssimo sob múltiplos olhares, o olhar da conservação, locais, né, no mundo onde a densidade de pessoas ali impedia a presença de animais silvestres, animais selvagens, e hoje, devido ao afastamento das pessoas, os animais, né, estão ali voltando. É muito interessante que o ser humano ele é um ser que realmente modifica e tem modificado intensamente o planeta, né? A questão das mudanças climáticas. Tem pesquisas mostrando que esses meses aí, poucos meses, 2 meses de impacto deste vírus no planeta e a diminuição de voos, a diminuição da poluição devido à estagnação de indústrias. Então, assim, é interessante, né? Então, pesquisa aplicada, ciência aplicada é aquela que tem um uso bem imediato, você já faz ali com um propósito, com um objetivo, normalmente já tem financiamento específico, porque vem atender uma demanda urgente. A ciência básica não, é a ciência que originalmente move o homem, que é a busca para responder às inquietações humanas. Às vezes ela não tem um uso imediato hoje, agora, mas pode vir a ter um uso futuro. Então, para realizarmos uma pesquisa científica, o primeiro ponto é a elaboração de uma pergunta. É a pergunta que move a ciência. E esta pergunta tem que ser clara e objetiva. A partir desta pergunta serão propostos os objetivos, ou seja, o que eu quero alcançar com esta pesquisa científica. Normalmente, nós propomos um objetivo geral e objetivos mais específicos a partir do objetivo geral. Com isso, eu vou propor uma metodologia. Como eu vou alcançar os meus objetivos? Cada objetivo pede um método para que ele seja alcançado. Então, seleciona-se os métodos. Nos trabalhos científicos, você pode usar o termo metodologia, materiais e métodos, recursos metodológicos, percurso metodológico. A terminologia varia, mas a essência é buscar um método para se alcançar os objetivos. O quarto passo é coletar os dados, né? Aquela base empírica no concreto, no observável. Então, eu vou realizar a coleta dos dados a partir do método que foi proposto. O quinto ponto, quando eu tenho estes dados já, eu estou com eles coletados, organizados, agora eu preciso analisar os dados utilizando várias ferramentas, e aí, dependendo do tipo de dado, eu vou usar a ferramenta que for mais adequada para fazer esta análise e obter os resultados. É muito comum a gente usar os recursos da estatística para nos auxiliar na análise de dados e obtenção dos resultados. Por fim, eu preciso escrever, ou seja, a redação científica, contextualizar aquilo que eu fiz dentro do contexto daquela área que eu estou trabalhando. Então, eu vou escrever os resultados, aquilo que eu produzi e vou discutir, ou seja, eu vou contextualizar a partir dos dados da literatura que eu também já preciso tê-los.
e buscar assim o convencimento. Ou eu vou corroborar aquilo que já existe, acrescentando algo novo naquele contexto que eu estudei, pesquisei e analisei, ou ainda eu vou mudar algo, né? Que isso é bem bacana também. Então eu preciso convencer os meus pares, quer seja a banca, né? Quando eu vou fazer a defesa da dissertação, os meus pares ali são os membros da banca, quer seja o parecerista que vai analisar o meu artigo quando eu submetê-lo para apreciação em um periódico. Ou ainda, quando eu enviar o meu trabalho para um congresso, um evento científico, eu também terei que convencer os meus pares. Para iniciarmos então a pesquisa científica, nós temos que elaborar o projeto. O projeto é a materialização da proposta da pesquisa científica. Então, primeiro, eu tenho que ter um tema, né? Qual é a temática que eu quero pesquisar? Segundo, a pergunta, o problema. Lembrem-se, a pesquisa ela é movida pela pergunta. A pergunta tem que estar ali te inquietando o tempo todo. E eu coloquei aí no problema assim, um olhar CTSA, né? Buscar problemas que envolvam ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, essa complexidade de fatores aí que envolvem a nossa realidade. A partir desta pergunta, deste problema, propor o objetivo geral e os objetivos específicos. A partir daí, buscar uma justificativa. Realmente faz sentido fazer esta pesquisa? Ela vai contribuir de alguma forma para esta área do conhecimento? Ela vai trazer efetivamente contribuições, acréscimos? Então, é na justificativa que eu convenço ou não os meus pares da necessidade de realização desta pesquisa. Depois, no projeto, eu vou colocar a revisão da literatura, a contextualização a partir do que já se sabe dentro daquele tema e por que, né, isso sustenta o porquê que eu quero fazer esta pesquisa. Depois eu vou apresentar os métodos, lembrando que cada objetivo pede um método, a metodologia da pesquisa para eu alcançar os meus objetivos. Pode ser um método, mas geralmente são vários métodos, porque eu vou ter vários objetivos, e às vezes um mesmo objetivo pede um ou dois métodos, tá? O que que eu espero de resultado, o que que eu espero alcançar com a minha pesquisa? Um cronograma, porque pesquisa tem que ter começo, meio e fim, e as referências que eu utilizei no embasamento do meu projeto. Então, agora, pessoal, o exercício que vocês vão ter que fazer é de elaboração do projeto de pesquisa científica. Vocês vão ter que contemplar todos estes tópicos: tema, problema, objetivo, justificativa, revisão da literatura a partir da consulta às bases que nós já falamos, metodologia, proposição de resultados esperados, cronograma dentro do contexto do tempo do mestrado e referências. Então, vocês têm muito trabalho e espero que vocês aproveitem para crescimento profissional. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula. Dúvidas vocês podem postar lá na nossa sala de aula virtual no Google Classroom ou Google Sala de Aula e acessem a nossa página do PEPEC também, pepec.eg.br, buscando inspiração a partir dos trabalhos dos colegas que já estão publicados. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda e desejo a todos bons estudos. Até mais!